Imagine viver ao lado de alguém que parece perfeito aos olhos dos outros, mas que faz você se sentir cada vez mais invisível, como se suas emoções não tivessem valor. É uma dor silenciosa que só quem vive sabe o quanto machuca. E o pior, muitas vezes, você acaba se perguntando se o problema não está em você. E se eu te dissesse que existem sinais claros, comportamentos específicos que podem revelar um parceiro narcisista antes que você perca ainda mais a sua paz? Sim, esses sinais estão bem na sua frente, e a sabedoria estoica pode ser a chave para lidar com eles. Hoje, você vai descobrir os 9 sinais que revelam um comportamento narcisista e aprender como se proteger dessa armadilha emocional. É hora de abrir os olhos e recuperar o controle sobre a sua vida e sua tranquilidade. Sinal 1. Falta de empatia. Quando se fala de empatia, estamos falando da capacidade de realmente entender e sentir a dor do outro. Agora, o parceiro narcisista, esse, simplesmente não tem isso. Ele pode até fingir no início, mostrando uma sensibilidade que parece sincera, mas com o tempo, a máscara cai. A empatia para ele é uma rua de mão única. Ele quer que você compreenda todas as suas dores. Mas quando é você que precisa de um ombro amigo, só encontra um silêncio gelado. O narcisismo faz com que ele veja as emoções dos outros como irrelevantes, algo que só existe se for para benefício próprio. Imagine que você está passando por um momento difícil, talvez uma perda ou uma decepção pessoal. Em vez de encontrar apoio, tudo o que você ouve são frases do tipo: "Você está exagerando" ou "Isso não é nada". É nesse ponto que a sabedoria estoica faz toda a diferença. Os estoicos nos ensinam a encontrar em nós mesmos a força necessária para lidar com a dor, a sermos nossos próprios conselheiros. A ideia é se distanciar emocionalmente dessa frieza e encontrar dentro de si a resiliência para seguir em frente, sem esperar que um narcisista ofereça o que ele não tem para dar. A verdade é que um parceiro narcisista não vai mudar porque você pediu ou chorou. Ele não se sensibiliza com lágrimas ou sofrimento porque simplesmente não enxerga isso como um problema dele. E é aí que a filosofia estoica entra de novo. Para que você entenda que não adianta tentar mudar o outro. Mudar quem é imune à dor alheia é um esforço em vão. Concentre-se no que está ao seu alcance, que é seu próprio bem-estar e paz de espírito. Ler obras como Meditações de Marco Aurélio pode ajudar a fortalecer esse foco interno, entendendo que a verdadeira força vem de não depender do emocional de terceiros. Mas atenção, reconhecer essa falta de empatia não é sobre acusar ou brigar por atenção. É sobre perceber que suas necessidades emocionais não serão atendidas ali e buscar caminhos para cuidar de si mesmo. Pode ser a prática da meditação, encontrar um hobby que te traga alegria ou mesmo se cercar de pessoas que realmente te ouçam. O narcisismo pode tentar tirar isso de você, mas o estoicismo te devolve, te lembrando que a chave da sua paz está sempre na sua própria mente e não na tentativa de extrair dos outros o que eles não têm para oferecer. Sinal 2. Necessidade constante de admiração. Um traço típico do narcisista é a necessidade incessante de ser admirado. Ele vive para os elogios, para os olhares que reafirmam sua importância e principalmente para o aplauso fácil. No início pode parecer encantador, como alguém que busca reconhecimento pelo que faz de bom. Mas com o tempo, essa necessidade se torna sufocante. Ele quer ser o centro do seu universo, e qualquer coisa que desvia a atenção dele é vista como uma ameaça. A relação deixa de ser uma troca e se transforma em uma espécie de palco onde ele sempre quer ser a estrela. Você já se pegou sentindo que está sempre elogiando e nunca sendo elogiado? Isso acontece porque, para o narcisista, a validação dos outros é uma forma de sustento emocional. É como se ele precisasse constantemente de combustível para manter sua autoestima inflada. A filosofia estoica nos ensina que não devemos depender da aprovação alheia para nos sentirmos completos. Em vez de gastar sua energia tentando agradar, comece a olhar para dentro e valorizar suas próprias conquistas, sem precisar que ele ou qualquer outra pessoa reconheça. Essa busca incansável por admiração pode ter consequências sérias em um relacionamento. A pessoa se vê sugada
como se estivesse constantemente alimentando um ego insaciável. Quando os elogios não vêm, o narcisista pode se tornar frio ou até mesmo agressivo, como uma forma de manipular a situação e recuperar o foco. O estoicismo sugere que a chave para lidar com essa dinâmica é não se deixar levar por esse jogo emocional. Em vez de ceder à pressão, mantenha sua postura firme e equilibrada, mostrando que sua felicidade não depende da atenção que ele tanto almeja. Um bom exercício para isso é praticar a gratidão diária por suas próprias qualidades e progressos, sem esperar que alguém te aplauda. Pode ser escrever um diário onde você anota as coisas pelas quais é grato ou simplesmente refletir sobre suas conquistas antes de dormir. A sabedoria estoica lembra que o verdadeiro valor está em se sentir bem consigo mesmo, independentemente do que os outros pensam ou dizem. Afinal, quando você se torna autossuficiente em sua autoestima, ninguém mais pode controlar suas emoções, muito menos um narcisista que vive de espelhos. Sinal 3. Manipulação emocional. Um dos maiores talentos do narcisista é a capacidade de manipular emocionalmente as pessoas ao seu redor. Ele conhece bem os pontos fracos de cada um e sabe exatamente quais botões apertar para conseguir o que deseja. A manipulação pode vir de muitas formas, desde fazer você sentir culpa por situações que não são sua responsabilidade até criar dramas para parecer a vítima. Essa tática deixa quem está ao lado dele sempre em uma posição de fragilidade, com a sensação constante de estar devendo algo. A filosofia estoica nos ensina a identificar esses padrões e a não cair na armadilha de se sentir responsável pelos problemas que não são nossos. Você já se viu pensando que, de repente, todas as dificuldades no relacionamento são culpa sua? Isso é um claro sinal de manipulação emocional. O narcisista joga com o seu senso de responsabilidade, fazendo com que você assuma as culpas, mesmo quando é ele quem criou o problema. Para combater isso, o estoicismo oferece uma ferramenta poderosa: a clareza mental. Quando você consegue distinguir o que está sob seu controle e o que não está, é mais fácil perceber quando alguém está tentando colocar nos seus ombros o peso de algo que não é seu. Meditações diárias, como as de Sêneca, podem ajudar a manter esse foco. Outra forma de manipulação comum é quando ele distorce os fatos. De repente, uma discussão sobre algo simples se transforma em uma narrativa, onde ele é a vítima e você, o vilão. É uma forma de sempre manter o controle sobre a situação, confundindo quem está ao lado. Nessas horas, o estoicismo nos ensina a não reagir com impulsividade. Em vez disso, respire fundo e mantenha a calma. É melhor responder de forma serena do que se deixar levar pelo calor do momento. Lembre-se de que um manipulador espera que você reaja, porque isso o alimenta. Que tal, em vez de se deixar levar, manter uma postura firme e observar o que realmente está acontecendo? A prática da autoconfiança é fundamental para não cair nas armadilhas de um manipulador emocional. Confie no seu julgamento e nas suas percepções, mesmo quando ele tenta distorcer a realidade. Um bom exercício é, após uma conversa difícil, anotar o que realmente aconteceu e comparar com o que ele tentou fazer parecer. Isso ajuda a manter a mente clara e a reconhecer padrões de manipulação. O estoicismo reforça que a nossa maior arma contra esses jogos emocionais é a nossa própria mente. E quanto mais você pratica a clareza, menos vulnerável se torna aos truques de um narcisista. Sinal 4. Falta de responsabilidade. O narcisista tem uma habilidade impressionante para se esquivar de qualquer responsabilidade. Se algo dá errado, ele rapidamente encontra uma forma de culpar outra pessoa. E geralmente essa pessoa é você. A incapacidade de assumir suas próprias falhas faz parte do perfil narcisista. Para ele, admitir um erro é sinônimo de fraqueza, e essa ideia é inaceitável. Isso acaba criando uma dinâmica de relacionamento onde o outro sempre acaba carregando o peso das falhas, que na verdade não são suas. A sabedoria estoica nos lembra que aceitar a responsabilidade é um ato de coragem, algo que muitos narcisistas não têm. Quantas vezes você já se viu pedindo desculpas por algo que, no fundo, sabe que não era sua culpa? Talvez tenha se desculpado só para evitar um conflito maior,
enquanto ele saía ileso mais uma vez. É uma situação desgastante e injusta. O estoicismo ensina que não devemos aceitar culpas que não nos pertencem. É importante entender que carregar o peso dos erros alheios é como tentar atravessar um rio com uma mochila cheia de pedras. Vai te afundar. Em vez disso, aprenda a distinguir entre o que é realmente sua responsabilidade e o que é uma tentativa de manipulação. Em muitos casos, o narcisista projeta suas próprias falhas nos outros. Se ele falha em algo, rapidamente busca alguém para apontar o dedo. Isso é uma forma de desviar a atenção dos próprios defeitos. A filosofia estoica nos ajuda a enxergar esse comportamento com mais clareza, não permitindo que ele nos afete emocionalmente. Quando perceber que está sendo alvo dessa projeção, lembre-se de manter sua mente equilibrada e não se deixar afetar pelas acusações infundadas. Isso não significa confrontar o narcisista, mas sim, internamente, entender que o problema não está em você. Uma maneira prática de lidar com essa dinâmica é estabelecer limites claros. Diga a si mesmo que não irá aceitar culpas que não são suas. Isso pode ser feito de forma firme e tranquila, como em uma conversa, onde você reafirma que certas questões são responsabilidade dele, não suas. Um bom livro para entender como estabelecer esses limites é Os Pensamentos de Marco Aurélio, que reforça a importância de manter a calma e a convicção em nossas ações. Ao proteger sua paz interna e não aceitar essas transferências de culpa, você estará dando um grande passo rumo a um relacionamento mais equilibrado e saudável consigo mesmo. Qual foi a última vez que você sentiu que estava carregando o peso de uma culpa que não era sua? Deixe nos comentários como você lidou com isso e ajude outras pessoas que podem estar passando pela mesma situação. Sinal 5. Críticas constantes. O narcisista tem um talento especial para encontrar defeitos onde ninguém mais vê. Ele critica constantemente, como se estivesse sempre pronto para apontar qualquer pequena falha. Às vezes, isso vem disfarçado de conselhos ou críticas construtivas. Mas o objetivo real é minar sua autoconfiança. Ele quer que você se sinta inferior, sempre inseguro, como se nunca fosse bom o suficiente. É como se ele tivesse uma lupa, mas só para enxergar suas falhas, nunca suas qualidades. A sabedoria estoica nos ensina a ignorar essas críticas destrutivas e focar no que realmente importa para o nosso crescimento. Imagine que você está feliz com uma conquista pessoal e o primeiro comentário que vem dele é: "Mas isso não é tão difícil assim. Qualquer um faria." Esse tipo de crítica constante é uma tentativa de diminuir sua autoestima. A filosofia estoica sugere que você não deve se apegar às opiniões negativas que outros têm de você, especialmente quando essas opiniões não têm base real. Uma maneira prática de lidar com isso é se perguntar: isso que ele disse é verdade? Faz sentido para o meu crescimento? Se a resposta for não, deixe passar como o vento, sem permitir que aquilo afete sua paz. As críticas de um narcisista geralmente não são sobre você, mas sobre ele mesmo. Ao apontar suas supostas falhas, ele tenta mascarar as próprias inseguranças. Esse comportamento pode ser desafiador de enfrentar, especialmente quando as críticas vêm de alguém que você ama ou respeita. No entanto, o estoicismo nos lembra que a percepção dos outros não define quem você é. O que realmente importa é a opinião que você tem de si mesmo. Ler sobre a prática da indiferença, como em Meditações de Marco Aurélio, pode ser um ótimo caminho para entender como não deixar essas palavras penetrarem na sua mente. Um exercício útil é anotar as críticas que você recebe e analisá-las com calma depois, longe do calor do momento. Pergunte-se se há algo de construtivo nelas ou se são apenas tentativas de desestabilizar você. Esse distanciamento ajuda a perceber a intenção por trás das palavras e a escolher o que vale a pena absorver. A filosofia estoica ensina que nossa mente é como uma fortaleza. Somente nós decidimos quem e o que entra nela. E um narcisista só terá poder sobre você se você permitir que as críticas dele ocupem um espaço que não merecem. Sinal 6. Falta de autoconsciência. O narcisista vive em um mundo próprio, onde a ideia de autoconsciência praticamente não existe.
ele se vê como alguém sem falhas, alguém acima de qualquer crítica, incapaz de olhar para si mesmo com honestidade. Essa falta de autoconsciência faz com que ele tenha uma visão distorcida da realidade, acreditando que sempre está certo e que os outros é que precisam mudar. A sabedoria estoica nos ensina que o autoconhecimento é um dos pilares para uma vida equilibrada. E é exatamente isso que falta ao narcisista: a capacidade de refletir sobre seus próprios comportamentos e aprender com eles. Conviver com alguém assim pode ser extremamente frustrante, pois não há espaço para conversas abertas e discussões construtivas. Imagine tentar apontar algo que precisa ser melhorado e, em resposta, ouvir uma defesa cheia de justificativas ou acusações contra você. É como falar com um muro. O estoicismo, por outro lado, valoriza a introspecção e o olhar para dentro de si mesmo. Quando você percebe que está lidando com alguém que se recusa a fazer esse processo, pode ser libertador deixar de tentar mudar essa pessoa e focar no próprio crescimento, buscando sempre evoluir e aprender. Essa falta de autoconsciência faz com que o narcisista não enxergue o impacto negativo que seu comportamento tem sobre os outros. Ele acredita que suas atitudes são sempre justificáveis e que qualquer crítica é injusta. Isso acaba criando um ambiente onde quem está ao lado dele vive em uma constante tensão, sentindo-se mal compreendido e desvalorizado. A filosofia estoica nos convida a aceitar que não podemos controlar a visão que os outros têm de si mesmos, mas podemos sim escolher como reagimos a isso. Mantenha o foco naquilo que você pode mudar, suas atitudes e suas escolhas. Uma prática estoica que pode ser aplicada aqui é o exercício do diário, onde você registra suas próprias ações e reflexões diariamente. Isso ajuda a manter sua própria autoconsciência em dia, algo que um narcisista dificilmente faz. Ao fortalecer sua visão interna, você se torna menos vulnerável às distorções que ele tenta impor sobre a realidade. E, ao olhar para si mesmo com honestidade, você se torna uma pessoa mais forte e centrada, capaz de lidar com as dificuldades sem perder o equilíbrio emocional. O poder do estoicismo está em nos tornar mais conscientes de quem somos e do que realmente importa. Sinal 7. Isolamento social. O isolamento social é uma das táticas mais sutis e perigosas que um narcisista usa para manter o controle. Ele começa a minar suas relações com amigos e familiares, sugerindo que eles não te entendem ou não querem o seu bem. Aos poucos você percebe que suas interações sociais se tornam limitadas e seu círculo de apoio vai ficando cada vez menor. Esse isolamento faz com que ele se torne sua única fonte de validação e companhia, aumentando a dependência emocional. A filosofia estoica nos ensina a importância de manter nossa independência e de não permitir que alguém controle nossas conexões com o mundo. Talvez você já tenha notado aquele olhar crítico quando menciona um amigo próximo, ou comentários desmerecendo o valor das pessoas com quem você se relaciona. É uma forma de enfraquecer sua rede de apoio, fazendo com que, aos poucos, você se sinta cada vez mais sozinho. O estoicismo nos lembra de que a liberdade é um bem precioso e que nossa mente deve ser livre de influências que nos aprisionam emocionalmente. Mantenha suas amizades vivas e valorize aquelas relações que trazem leveza e apoio, mesmo que o narcisista tente te convencer do contrário. Esse isolamento não acontece de uma vez. Ele é gradual, quase imperceptível. De repente, você se vê cancelando planos com amigos porque ele não gosta ou se sente deixado de lado. Aos poucos, as pessoas ao seu redor vão se afastando, até que resta apenas a voz do narcisista em sua vida. O estoicismo sugere que estejamos sempre atentos a esses sinais, nos lembrando de que quem realmente se importa com você nunca tentará te afastar das suas conexões mais sinceras. Reconhecer isso pode ser o primeiro passo para resgatar sua liberdade emocional. Recuperar suas conexões é um ato de resistência e autocuidado. Reaproxime-se daqueles que realmente querem seu bem, mesmo que seja um processo lento e cheio de obstáculos. Lembre-se de que um verdadeiro amigo sempre estará pronto para te receber de volta. A filosofia estoica ensina que devemos cultivar amizades baseadas na virtude e no respeito mútuo.
pois essas são as que verdadeiramente fortalecem a alma. E ao manter essas ligações vivas, você não apenas enfraquece o poder do narcisista sobre sua vida, mas também redescobre a liberdade de ser quem você é, cercado de pessoas que te valorizam. Sinal 8. Explosões de raiva injustificadas. Um dos comportamentos mais assustadores do narcisista é sua tendência a explosões de raiva que parecem surgir do nada. Uma simples discordância ou um pequeno erro pode desencadear uma reação desproporcional, deixando o ambiente carregado de tensão. Essas explosões não são apenas momentos de descontrole, mas sim uma forma de intimidar e fazer com que você se sinta sempre pisando em ovos. A filosofia estoica nos ensina a importância de manter a calma em meio ao caos e de não se deixar abalar pelas tempestades emocionais dos outros. Imagine um dia em que tudo parecia correr bem, até que um comentário simples desencadeia uma fúria incontrolável no narcisista. De repente, você se vê questionando o que fez de errado ou se poderia ter evitado a situação. Isso é exatamente o que ele quer, que você se sinta responsável pela raiva dele. O estoicismo nos lembra que a raiva dos outros não é algo que possamos controlar, mas sim nossas reações diante dela. Um bom exercício é praticar a respiração profunda nesses momentos, mantendo a mente clara e evitando ser arrastado pela emoção do outro. A raiva do narcisista é como uma nuvem passageira, mas ela tem o poder de transformar o ambiente ao seu redor. Saber que esse comportamento não é uma resposta justa a algo que você fez, mas sim uma tentativa de manipulação emocional, é um passo importante para se proteger. A filosofia estoica sugere que, em vez de tentar acalmar o narcisista ou justificar suas ações, devemos focar em manter nossa serenidade. Isso não significa ignorar o problema, mas sim não permitir que ele invada a nossa paz interior. Uma dica prática é, após uma explosão de raiva, encontrar um momento de reflexão para entender o que realmente aconteceu. Faça uma caminhada, medite ou simplesmente escreva seus sentimentos em um papel. Isso ajuda a desabafar sem se deixar contaminar pela negatividade. O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre as ações dos outros, mas somos sempre responsáveis por nossa própria paz. Manter-se calmo diante das explosões de raiva do narcisista é um ato de resistência que mostra que, por mais que ele tente, ele não pode tirar o que você tem de mais precioso, sua tranquilidade. Sinal 9. Promessas vazias. O narcisista é um mestre em fazer promessas que nunca cumpre. Ele fala de mudanças, de um futuro melhor, e cria expectativas de que as coisas serão diferentes. No entanto, essas palavras raramente se transformam em ações concretas. Essas promessas vazias são uma forma de manipulação, pois mantém você preso ao relacionamento, esperando por uma transformação que nunca chega. O estoicismo nos ensina a encarar a realidade com clareza, sem nos iludirmos com falsas esperanças, e a valorizar mais o que é feito do que o que é prometido. Talvez ele já tenha prometido que vai mudar, que vai se esforçar mais para ser uma pessoa melhor, mas os dias passam e nada de concreto acontece. As palavras são sempre doces, mas os atos continuam a mesma repetição de antes. Esse ciclo de promessas e decepções é exaustivo e pode deixar qualquer um emocionalmente desgastado. A filosofia estoica sugere que não devemos depositar nossa esperança em algo que não podemos controlar, como as promessas de um narcisista. É importante observar as ações e não apenas as palavras, pois são elas que mostram a verdade de qualquer pessoa. É comum que, após uma briga, o narcisista faça juras de que, dessa vez será diferente. Ele sabe que essas promessas têm o poder de alimentar uma esperança de que a relação possa melhorar. Mas para ele, essas promessas são apenas um meio de manter o controle e garantir que você continue investindo no relacionamento. O estoicismo nos ensina a importância de ver além das aparências e a não nos deixarmos levar por palavras vazias. Quando você se concentra nos fatos e não nas ilusões, começa a enxergar o verdadeiro comportamento dele. Uma forma de aplicar o estoicismo nesse contexto é criar uma lista das promessas feitas e compará-las com as ações reais que seguiram cada uma delas. Isso ajuda a ter uma visão mais clara de como as palavras não condizem com os fatos.
Além disso, é um exercício de autorreflexão que fortalece a sua independência emocional. Lembre-se, as promessas do narcisista só têm poder sobre você se você permitir. O estoicismo nos lembra que a liberdade começa quando deixamos de esperar mudanças externas e focamos na nossa própria força interior para construir um caminho melhor. Reconhecer esses sinais de um parceiro narcisista pode ser doloroso, mas é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida. Lembre-se, a sabedoria estoica não é apenas sobre aceitar o que não podemos mudar, mas também sobre saber quando é hora de proteger nossa paz e agir em nosso favor. Não se deixe enganar por palavras bonitas ou promessas vazias. Olhe para as ações, veja o que realmente está acontecendo ao seu redor e não tenha medo de priorizar seu bem-estar. Agora me diga, qual desses sinais mais chamou a sua atenção? Você já enfrentou situações assim? Compartilhe nos comentários, não só para desabafar, mas para ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo. Afinal, juntos podemos criar uma rede de apoio que faça a diferença. E se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar aprendendo a se proteger de situações como essas. A sua paz é valiosa e você merece um espaço onde ela não seja constantemente ameaçada. Até o próximo vídeo.